Vamos para os destaques de hoje. Fortes chuvas desta quinta-feira afetam diversas regiões de BH. Prefeito interino visita a Avenida Vilarinho e faz avaliação dos danos. Bunker construído durante a Segunda Guerra Mundial está aberto à visitação na capital. Belo Horizonte tem alerta amarelo de chuvas intensas nesta sexta-feira. Temperatura mínima de 19 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. A umidade relativa do ar está em 70%. Mais uma vez, a chuva causou muitos estragos em Belo Horizonte. Na noite dessa quinta, a Avenida Tereza Cristina virou um rio, depois que o Ribeirão Arrudas transbordou. Imagens impressionantes que circulam nas redes sociais mostram a força das águas levando um carro. E na altura do bairro Tirol, próximo ao Pontilhão, um veículo que tentou seguir pela avenida ficou com água na altura dos pneus. Hoje, o repórter Newton Lopes esteve na região e traz agora mais informações. Manhã de limpeza e de levantar os prejuízos causados pela chuva da noite passada em vários pontos da Avenida Tereza Cristina, na região oeste da capital. Nossa reportagem percorreu toda a via agora de manhã para ver a situação dos moradores e comerciantes. Já a partir do Parque Vista Alegre, parte do asfalto foi levado pela correnteza e os garis da prefeitura começaram a limpar a avenida desde cedo para liberar o trânsito. Um pouco mais adiante, no sentido Barreiro, o pavimento da rua Crispim Jaques também foi arrastado pela inundação e o acesso da via está interditado para obras. Próximo à entrada da Vilma Alimentos, é possível ver muita sujeira, como pedaços de madeira, cimento, lodo e grama, na mureta e nas grades do córrego Ferrugem. A chuva que caiu em Belo Horizonte também causou transtornos em outras regiões da cidade. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 14 atendimentos relacionados às pessoas ilhadas, carros arrastados, transbordamento de córregos e vias bloqueadas. Segundo a Defesa Civil Municipal, em 2 horas choveu cerca de 15% do esperado para todo o mês de janeiro em 5 regiões da cidade. Foi emitido um alerta para o alto risco de deslizamento ou desabamentos nas regionais Pampulha e Noroeste. Nas regionais Centro, Sul, Oeste, do Barreiro e de Venda Nova, o risco é moderado até o próximo domingo, dia 19. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. O prefeito interino Álvaro Damião falou nesta manhã que vai fazer estudos para saber se houve falha nas bacias de contenção, que já existem na região. Vamos acompanhar? A gente vai fazer um estudo agora para saber quais dessas 5, ou se todas as 5, tiveram a capacidade dela toda retida. Se nós tivemos ali 1 bilhão de litros d'água parado naquelas bacias. É esse trabalho que a gente vai fazer a partir de agora e vamos trabalhar inclusive no final de semana para saber se todas elas operaram 100% e como elas operaram 100%. E ainda nesta edição você vai ter mais detalhes sobre as chuvas da noite de ontem. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, está acordado e respira sem o auxílio de aparelhos por até 30 minutos. Segundo o boletim médico do Hospital Mater Dei, ele iniciou eletroestimulação para reabilitação neurológica. Fuad segue também com tratamento para recuperação motora e respiratória. Ainda de acordo com o boletim, ele apresenta melhoras nos exames laboratoriais e radiológicos. A Prefeitura de Belo Horizonte vai instalar 16 novos radares na capital. A repórter Janaína Regiane traz os detalhes. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta quinta-feira a liberação de 16 radares que serão instalados na capital mineira nos próximos dias. Desses equipamentos, 11 vão operar em novos trechos, enquanto os outros 5 vão substituir os radares já existentes. Todos os 16 equipamentos pertencem ao contrato firmado pela Prefeitura no final do ano passado, com duração até 2029. Por meio de nota, a BH Trans informou que os equipamentos ainda não estão funcionando e que não há previsão para que eles entrem em operação, pois ainda é necessário que outros itens sejam atendidos, como a sinalização viária e a energização dos equipamentos. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. Começa hoje o prazo para inscrições ao SISU, Sistema de Seleção Unificada 2025. Este ano são 262 mil vagas
para cursos em 124 instituições públicas de ensino superior. Só na UFMG, o processo seletivo deve preencher mais de 6.500 vagas em 85 graduações. Para se inscrever no SISU, o candidato deve ter ensino médio completo e não ter zerado a prova de redação no Enem em 2024. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça, dia 21, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado em 26 de janeiro. A Serasa Experian anunciou ontem o lançamento do Score em tempo real, que vai limpar instantaneamente o nome do devedor após pagamento por meio de Pix. Antes, esse processo de pagamento da dívida até a exclusão da negativação do cadastro de inadimplentes poderia levar vários dias. A atualização imediata do Score do consumidor pode antecipar a injeção de até 13 bilhões de reais na economia. Agora vamos falar de esporte. No Cruzeiro ainda repercutem as declarações do jogador Matheus Pereira sobre sair ou não do Cruzeiro. Já os meninos da base seguem firmes na Copinha depois de mais uma vitória. E no Atlético tem reforço que se aproxima do clube. Quem detalha tudo é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Para mim, Sara, Matheus Pereira quer mais grana, viu? Por isso que ele reclamou. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. A todos que nos acompanham no Rede Notícia. Eu tô com você, viu, Júnior? Ele viu companheiros chegando ali, recebendo muita grana, alguns recebendo até mais. Ele falou, opa, tô querendo uma graninha também, né? O Palmeiras até tem interesse no camisa 10 do Cruzeiro, mas a Raposa já bateu o pé. 25 milhões de euros para começar a conversa, viu? Para liberar o Matheus Pereira para outro clube. Isso porque o próprio Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, já disse que não pretende vender o jogador porque ele é titular do time. O Cruzeiro hoje não pensa em negociar titulares da equipe. Então, não parece que o Matheus Pereira vai sair, a não ser que o dinheiro chegue aí na mesa do Cruzeiro. Agora vamos falar da base, que também é valiosa demais, né? Os Crias da Toca venceram o Bahia ontem por 3-0. Com o resultado, o Cruzeiro se classificou para as quartas de final, na qual aí na próxima fase, vai enfrentar o São Paulo. O jogo já é amanhã, às 8h30 da noite. E aí, se o Cruzeiro passar do São Paulo, avança à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã também é dia de clássico, o primeiro do ano entre Atlético e Cruzeiro. Amistoso, sem clima tranquilo para nenhum dos lados, viu? O Cruzeiro que se adiantou na preparação, começou antes do Atlético e já teve um jogo muito importante contra o São Paulo, nessa semana. O resultado ficou em 1-1. E agora terá o clássico pela frente, amanhã às 5 da tarde. Já o Galo começou a preparação no dia 10, então foi um pouco depois em relação ao Cruzeiro e não teve nenhum embate, só os treinamentos mesmo com o técnico Cuca, que faz a quarta passagem pelo Galo, que está se movimentando no mercado, viu, Júnior? A tendência é de que Júnior Santos seja anunciado em breve. O atacante de 30 anos do Botafogo pediu para ser negociado ao Atlético, onde vai receber mais de R$1 milhão por mês. Muita grana. Obrigada, Sara. Olha, e no próximo bloco, veja mais estragos provocados pelas chuvas ontem. E o bunker, que está aberto a visitações no coração de Belo Horizonte. Voltamos a falar dos estragos provocados pela tempestade que caiu ontem em Belo Horizonte. A Avenida Vilarim, na região de Venda Nova, mais uma vez virou um rio. Carros ficaram presos num congestionamento causado pelas águas que cobriam a via. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram também passageiros que precisaram subir no teto de um ônibus para se proteger. O prefeito Álvaro Damião, do União, fez uma caminhada pela manhã e conversou com a repórter Erlaine Grace.
A gente fica triste pelos danos materiais que são causados, mas a gente ainda contabiliza vidas. Nenhuma vida foi perdida, a chuva foi muito forte, mais de 50 milímetros em apenas 1 hora. Foi uma pancada de chuva que Belo Horizonte sofreu. Infelizmente, os danos acontecem e aconteceram, não foi só aqui na Vilarinho, aconteceu também na Tereza Cristina, mas as bacias que estão operando, aquelas que operam 100% e as que operam parcialmente, como é aqui na Vilarinho, 60% já está funcionando e esse 60% é para segurar 60 milhões de litros d'água, que foram seguros, inclusive, e que os danos seriam muito maiores. Vamos acompanhar as imagens do que aconteceu ontem pela chuva na região da Vilarinho. Aí as imagens, um rio, Juliana. É assustador a gente imaginar quem está ali, os carros, um engarrafamento de carro. Não, o desespero das pessoas ali, né? Não sabendo se o negócio ia aumentar mais, se ia ter que ficar em cima dos carros, é uma situação muito complicada, ô Júnior, e é uma situação que assim, a gente tem visto ao longo dos anos e a sensação que fica é que realmente as obras não deram conta, né? Eu lembro uma entrevista que eu fiz recentemente com o secretário de obras e ele falou isso, ainda timidamente, mas que Belo Horizonte vai ter que ficar em obras eternamente, porque é muita chuva, as bacias só que foram feitas não dão conta. A repórter Erlaine Grace esteve ainda na região de Venda Nova. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados depois de uma ocorrência em um prédio. Que ocorrência foi essa, Erlaine? Você já está com a gente? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham o Rede Notícia. Então, gente, 1 hora de chuva foi suficiente, né, para causar tantos problemas na capital, principalmente na região de Venda Nova e aqui na Vilarinho. Teve também uma ocorrência, gente, num prédio no bairro Rio Branco. Um muro cedeu, atingiu uma casa. A moradora, por sorte, ela não estava nos cômodos atingidos, que foram o quarto e o banheiro. E eles conversaram com a gente, nós conversamos com a Sulamita, que mora nesse prédio também, e também com o Renê, que mora na casa de onde caiu o muro. Vamos conferir aí a conversa deles conosco. Não, era quase 19 horas quando eu ouvi um barulho muito alto e aí eu percebi que poderia ter caído um muro, porque eu já conheço esse barulho da minha infância. Então eu olhei pela janela procurando e quando eu ouvi a moradora do 102 gritando, pedindo ajuda, eu vi que foi no meu prédio. Então eu desci para ajudar e eu vi que quando eu entrei na casa dela, eu vi que tinha atingido, né, a parede ali do quarto e os escombros tinham caído em cima da cama. Ela não estava no quarto, porque se ela tivesse, algo pior teria acontecido. Vamos ouvir agora o relato do morador Renê, dono da casa de onde o muro caiu. No muro, já tinha trinca já no muro, dilatação entre o meu passeio que divide a casa com o prédio. Isso aí eu já tinha até comentado com o pessoal. Falando, olha, o muro está com dilatação, isso aqui está correndo risco, a chuva está entrando e não está saindo. A chuva não está tendo para onde escapar. O presidente Lula sancionou com vetos ontem à tarde a lei que regulamenta a reforma tributária. A norma detalha regras das cobranças de 3 novos impostos sobre o consumo. O regime passará por uma transição gradual a partir de 2026 até 2033. O texto recebeu 15 vetos, mas, segundo o governo, não altera a essência do que foi aprovado. A lei segue agora para o Congresso, que pode ainda derrubar os vetos. E durante a solenidade de sanção da lei, o presidente Lula comentou sobre as críticas dos governadores feitas ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Vamos ouvir. Essa semana nós já aprovamos a lei da dívida dos governadores, que é uma coisa que a gente deve, outra vez, ao Pacheco e ao Ministério da Fazenda, que foi um acordo extraordinário, e os governadores, que são 5 maiores, que devem mais, que são ingratos, porque deviam estar agradecendo ao governo federal e ao Congresso Nacional. Alguns fizeram crítica porque alguns não querem pagar, e a partir de agora vão pagar. Eu também quero agradecer ao Pacheco, porque ele teve a iniciativa, e eu falei, Pacheco, já que você é de Minas Gerais, você vai coordenar isso.
E ontem nós fizemos o que tinha que fazer, nós vamos sancionar isso direitinho, mas a gente vai se preocupar com os outros estados que não devem. Porque é muito engraçado, os pobres pagam as suas dívidas, os ricos não pagam. Então, o acordo que nós fizemos na dívida dos estados é também uma coisa excepcional na história desse país. Em entrevista ao jornal O Tempo, pouco antes da fala de Lula, Zema afirmou que deve aderir ao programa, mas não de imediato. Nessa semana, o governador tinha dito que não iria aderir ao Propag, se os vetos de Lula ao projeto não fossem retirados. A Assembleia Legislativa convocou os suplentes dos deputados que foram eleitos prefeitos em 2024 e tomaram posse em 1º de janeiro. Quem tem as informações é a repórter Janaína Regiane. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais convocou 3 suplentes de deputados estaduais para substituir os parlamentares que foram eleitos prefeitos nas eleições de 2024. Os 3 deputados que já assumiram as prefeituras e vão deixar a Assembleia são Coronel Sandro, eleito em Governador Valadares, Fábio Avelar, em Nova Serrana, e Douglas Melo, eleito em Sete Lagoas. Eles deixaram a casa no dia 1º de janeiro de 2025 e, para ocupar as suas cadeiras, foram chamados Makoto Sekita, Lincoln Drummond e Carol Caram. Apesar da convocação, Sekita não deve assumir o cargo, considerando que em 2024 ele foi eleito como prefeito da cidade de São Gotardo. Com isso, a vaga fica aberta para Adalclever Lopes, segundo suplente na lista. Os 3 devem assumir os respectivos mandados em 3 de fevereiro, quando os parlamentares retornam do recesso. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. A criação de cães de grande porte, como Pitbull, Doberman, Rottweiler e Fila Brasileiro, tem novas regras a partir de hoje em Minas Gerais. Entre elas, a obrigatoriedade de uso de focinheira e coleira, com nome, endereço e telefone do tutor. Além disso, está proibida a procriação e entrada de cães da raça Pitbull no estado. As normas estão em uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa. Voltamos a falar sobre a chuva de ontem em Belo Horizonte. Nesta manhã, a Defesa Civil divulgou um balanço atualizado das chuvas desde o 1º de janeiro. A região noroeste foi a que recebeu maior volume, 282 milímetros, seguida pela região do Barreiro, com 236,6 milímetros. A região oeste e a região centro-sul registraram 233,2 milímetros. A média para o mês de janeiro é de 330,9 milímetros. A região da Pampulha também sofreu com a tempestade de ontem. O córrego Ressaca transbordou. Imagens impressionantes mostram a força da enxurrada cobrindo a Avenida Heráclito Mourão de Miranda. Já no bairro Jaraguá, moradores de uma casa registraram o momento em que muita água barrenta invade os cômodos. Um caminhão carregado de entulho tombou nesta manhã na BR-381 em Betim. A carga se espalhou pela pista, que está parcialmente fechada. O acidente foi no sentido Belo Horizonte e não há registro de vítimas. A partir de agora, turistas e moradores de Belo Horizonte poderão visitar um bunker construído bem no coração da capital, no tradicional edifício Acaiaca, durante a Segunda Guerra Mundial. Os detalhes com o repórter João Pedro Junqueira. Um dos mais icônicos e principais símbolos arquitetônicos de Belo Horizonte, o edifício Acaiaca abriga um segredo até então pouco conhecido por quem passa pelo centro. Apesar de chamar a atenção pela altura de mais de 100 metros, é no subsolo que se encontra um bunker, construído em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, e que agora será aberto à visitação. Para o síndico do prédio, Antônio Rocha Miranda, o projeto retrata as marcas do período histórico na capital mineira. Isso faz parte, nós assumimos aqui o prédio e encomendamos um plano diretor. Nesse plano diretor, que é um plano aprovado pelo patrimônio histórico do município. Então, consta
várias atrações. Nós queremos constituir o Acaiaca como um parque vertical. O bunker foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, mas felizmente nunca precisou ser usado para esse contexto. Com isso, o Hipercentro de Belo Horizonte ganha agora esse novo espaço histórico para que os turistas conheçam um pouco mais da capital e, claro, do edifício Acaiaca. O presidente, Getúlio Vargas, baixou um decreto naquela época que prédio acima de 5 andares ou um volume de 1.200 metros deveria ter um abrigo antiaéreo. No caso de bombas que viessem do inimigo, e ele, se atingisse o prédio, teria um espaço onde as pessoas poderiam resguardar. O espaço acaba de ser reintegrado ao prédio e conta ainda com intervenções de artistas mineiros que ressignificam o período bélico com leveza, como explica o diretor do complexo turístico do edifício Acaiaca, Márcio Crivellari. Nossa ideia aqui é trazer sempre a arte aliada à história, Então, a gente optou por convidar alguns artistas que estão aqui, que as pessoas poderão conhecer o trabalho deles, E a gente quis trazer um pouquinho do que remete à guerra e com uma leveza, Então, a gente traz aqui uma camuflagem e dentro das manchas da camuflagem, alguns artistas pintaram algumas expressões. E aí, curtiram a novidade? O bunker do Acaiaca recebe visitas de hora em hora, de quarta a domingo, entre 4h30 da tarde e 7h30 da noite. A entrada custa R$ 35. E se você quiser aproveitar o passeio para conhecer também o mirante do edifício Acaiaca, o ingresso todo fica em R$ 60. As entradas podem ser adquiridas na plataforma Simpla. Fica a dica, Júnior, legal demais, João ontem comentou com a gente na redação que adorou o bunker e fica o convite para todo mundo que é de Belo Horizonte. Nós estamos num momento muito bonito da cidade de valorizar esse centro, Então tem muitos terraços que estão à disposição da população, seja para poder ver o pôr do sol, para almoçar. A gente tem o Nine, tem o No Alto, tem o Terraço Acaiaca. Então fica a dica aí para você realmente ir descobrindo esses locais na capital, Júnior? Verdade, o centro é muito rico, você tem pontos tradicionais e esse bunker, para mim, ele tem um cheirinho de história. É muito legal, a gente que gosta, ter a oportunidade de conhecer e principalmente a nossa história. E o visual lá do terraço é algo sensacional. À noite, então, Juliana, é belíssimo. Eu já estive lá em algumas oportunidades, em aniversários, festas. É um local, assim, especial de Belo Horizonte. Aí a gente torce muito, pelo centro de Belo Horizonte. Eu, particularmente, adoro o centro da cidade, ando muito lá. A gente torce por essa valorização. A gente sabe que muito dessa segurança que a gente quer ver no centro da cidade, ela passa muito por isso, por as pessoas se apropriarem do centro, por vir mais cultura para o centro da cidade. E o comércio também é importantíssimo nesse momento, para poder fazer com que as pessoas circulem mais. Falando de comércio, o Café Palhares, o Café Nice, tem muita coisa legal. Tem muita coisa. Deu até fome, viu? Olha, termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar a sua mensagem ou vídeo. Contribua aqui com o nosso jornal no nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Um bom final de semana para você. Bom final de semana, valeu. Uma semana especial aí, esses 2 dias e a semana que daqui a pouco tá aí. Até segunda. Até segunda.